Shalom Adonai, bom dia a todos. Hoje vamos iniciar falando sobre a problemática e os questionamentos que geram a teoria do Jesus histórico, não é? É uma teoria que ela tem causado uma série de conflitos e controvérsias e se torna significativo nós virmos abordar esse assunto. A questão envolvendo essa temática e essa tese de discussão, o Jesus histórico, ela tem, vamos dizer assim, uma grande significação, principalmente para o quesito apologético, tá? Da teologia e, claro, do cristianismo. E é um problema que vai surgir a partir de uma discussão na igreja antiga, principalmente na igreja da época da Reforma Protestante e nos séculos também seguintes, tá? E não tinha um pensamento, ou a ninguém precisamente estabeleceu se surgir um tal problema, mas foi tomando uma proporção ainda muito maior até gerar o que gerou, tá? Então a teologia querigmática foi primeiramente a posição de Bultmann. Bultmann encabeçou essa posição dentro do Jesus histórico, tá? A posição de Bultmann era que sua escola, a escola a qual ele adotou para desenvolver as suas teses, só seria compreendida, tá? Ou seja, quando estivéssemos examinando o caminho que conduziu a adotar tal posição. Então, ele vai colocar o Joaquim Jeremias alguns pontos, tá? A qual Bultmann abraçou para chegar a essas posições da desmitologização e da crítica dentro do quesito Jesus histórico. O problema do Jesus histórico, tá? Ele surgiu propriamente nos anos 1778, então ele é dentro do século 17. E de imediato a essa data, principalmente, já nos está indicando assim um problema relacionado ao período do Iluminismo. Então ele surge dentro do Iluminismo, tá? E essas épocas, claro, que foram anteriores ao Iluminismo. E ele também, automaticamente, vai ser crido convictamente que os evangelhos eram documentos sobre Jesus, absolutamente merecedores de crédito, tá? Mas até esse ponto não havia surgido nenhum problema, então não havia nenhuma discordância que os evangelhos realmente eram documentos sobre Jesus. Mas a investigação neotestamentária sobre os evangelhos na época anterior essa ao iluminismo tinha se limitado essencialmente, tá, a parafrasear e até a harmonizar, certo, os 4 evangelhos, praticamente dentro de uma exegese neotestamentária e de uma disciplina auxiliar da teologia, vamos dizer assim, dogmática, tá? Então, nos finais do século XVIII, certo, vai nascer revolucionariamente uma ideia do Jesus histórico e o Cristo também proclamado pela igreja nos evangelhos não são o mesmo. Então a grande temática é, olha, o Cristo dos evangelhos e o Cristo proclamado pela igreja não é o mesmo, não são os mesmos, tá? É a partir daí que surge a grande problemática e o grande debate e controvérsia dentro do Jesus histórico. Quem, com certeza, expôs essa ideia, ou quem abraçou essa ideia e defendeu, foi o Hermann Reimarius, tá? Que nasceu em 1694, certo? E ele era alemão oriundo de Hamburgo, certo? Ele morreu no ano de 1768, tá? Na sua cidade natal. E na sua morte ele então vai deixar
vamos dizer assim, um manuscrito que vai chegar, inclusive, às mãos do Gold, tá? Golden Lensing, que no decorrer dos anos de 1774 até 1778, ele vai publicar 7 fragmentos, certo? 7 fragmentos do mesmo, e o 7º fragmento vai levar até o título de Acerca do Objetivo do Jesus Histórico e dos seus discípulos, tá? E outro fragmento mais desconhecido vai surgir no ano de 1778, ali com 276 páginas, tá? Então, dentro desse objetivo, surge uma discussão, tá? Que vai dizer o Rei Mários entre o objetivo de Jesus, certo? E a finalidade que Jesus seguia e o objetivo dos seus discípulos. Então, o objetivo principal, certo? Que vai começar a ser fomentado, vai ser que o objetivo de Jesus deveria ser compreendido, tá? Pela exclamação que ele fez na cruz: Deus meu, por que me desamparastes? Com esta exclamação, tá? Jesus declarou, segundo o Rei Mários, tá? Que ele teria fracassado em seu objetivo. Tá? É aí que Rei Mários vai entrar com o confronto à narrativa dos evangelhos. Tá? Isso quer dizer, Jesus era um Messias judeu, certo? Do tipo político, que tinha desejado instaurar um reino mundano e libertar os judeus do domínio estrangeiro, segundo o Rei Mários. Porém, a exclamação feita na cruz demonstra que não havia alcançado o seu objetivo. Então, o Rei Mários vai defender essa tese perante a Câmara Teológica da Alemanha, tá? Mas algo muito distinto vai ocorrer como o objetivo dos seus próprios discípulos, que achavam-se, inclusive, diante, tá, de um aniquilamento dos seus sonhos e se questionavam agora o que iriam fazer. Não tinham desejo, inclusive, até de voltar aos seus trabalhos habituais. Do que iriam viver dali em diante era o grande questionamento. E organizaram-se, então, para furtar o corpo de Jesus, inventaram a mensagem da ressurreição e da sua segunda vinda, e deste modo reuniram partidários, por conseguinte, e discípulos, que são os inventores da imagem de Cristo. Então essa foi a grande tônica, a grande tese levantada por Rei Mários para dar, vamos assim, origem ao debate do Jesus histórico e, claro, dessa defesa totalmente contraditória, controversa e errada. A impressão que tal colocação provocou, certo? Foi, claro, imensa. Foi unânime, inclusive até a repulsa justificada para aquele folheto pleno de ódio em relação a Jesus, provocado e escrito por Rei Mários. O ódio não é um bom guia, por sinal, para chegar-se à verdade histórica, né? Mas, contudo, aquele profanador, o Rei Mários, havia conhecido pela primeira vez o que era um ódio e o que era uma, vamos assim, uma refutação irada de uma das suas teses, ou do que sabe a sua principal tese. Tá? Ele tinha visto o Jesus da história e o Cristo da pregação e viu, na verdade, que a sua defesa foi totalmente errada e contraditória, porque não houve uma aceitabilidade por parte da grande parte do público, né? Então, evidentemente, a exposição de Rei Mários fez o Jesus histórico, me desculpem, essa era
uma temática estúpida e uma temática superficial, tá? Jesus não foi um revolucionário político, primeiramente. Nossas fontes vão atestar, vai dizer Joaquim Jeremias, inclusive, de uma maneira digna e clara, que Jesus reagiu energicamente contra todas as tendências zelotas e nacionalistas do mundo ao seu redor, da Palestina, tá? Mesmo assim, não tinha acertado Rei Mários, pelo menos até, vamos dizer assim, de uma maneira fundamental, ao afirmar que o Jesus histórico é distinto do Cristo, que inclusive não descreve os evangelhos, principalmente o evangelho de João, tá? E quem realmente foi Jesus. Então, os princípios, os propósitos e os objetivos de Rei Mários em defender e apresentar quem foi Jesus realmente foram totalmente mal sucedidos e totalmente contraditórios e não aceitos. Então, a esta pergunta vai se tentar responder uma investigação, tá? Sobre a vida de Jesus que foi levada a cabo na época do Iluminismo. E aí vai surgir uma investigação também realizada pela teologia liberal e, por certo, até com um espírito de luta contra os dogmas da igreja. E toda essa investigação, por sinal, ela vai tentar chegar até o Jesus histórico, representando, no fundo, um desejo de se libertar do dogma, tá? E uma ordem, ou seja, voltemos, tá, ao homem Jesus. A personalidade desse Jesus, sua religião, suas posições e os seus ensinos são decisivos, tá? E não o dogma cristológico, certo? Então essa foi as grandes bases propulsoras desse princípio de debate sobre o Jesus histórico. E nós vamos construir, inclusive, aqui no canal, uma playlist sobre Jesus histórico para trabalharmos vários vídeos e aulas sobre esse assunto para você poder ter um entendimento ainda maior. Obrigado a todos.